Boa tarde, gente. Muito prazer ter vocês aqui. Meu nome é Gabriela Kubik, eu sou diretora de marketing da Webedia Brasil. E a gente está aqui, para quem for assistir depois, né, a gente está aqui no YouPixCast, que é um podcast que a gente está gravando ao vivo. Então, a gente está com a audiência aqui lotada para assistir esse episódio agora. A gente está fazendo vários episódios ao longo do dia. E a ideia é falar sobre influência para quê? Então, a gente está falando sobre vários assuntos específicos. E agora eu tô aqui com vocês pra gente falar de comunidade, que eu acho que é um assunto super importante, super relevante do momento. Acho que a gente tem que falar cada vez mais sobre isso. Então, acho que tem muita gente interessada também, pelo visto, para ouvir um pouco mais sobre o assunto. E aí eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem rapidamente. Oi, eu sou a Lela Brandão. Eu sou podcaster, eu também tenho uma marca de roupas, trabalho com influência. E estou muito animada para esse papo, porque comunidade é o meu assunto favorito e é um assunto que permeia todos os meus projetos. Então, muito me interessa. Oi, eu sou a Camila Justo, sou head de podcast no Spotify para o Brasil. Também estou muito feliz de estar aqui falando sobre isso, principalmente porque o Spotify é uma plataforma de geração de comunidade. Tudo bem, gente? Eu sou o Vitor, sou especialista de marketing na Netshoes, trabalho lá há 4 anos. Já há algum tempinho também trabalhando com conteúdo e marketing de influência. Muito feliz de dividir o palco aqui com vocês. Já trabalhamos juntos, inclusive. Já fizemos bastante. Eu acho que vai ser ótimo, porque a gente tem visões de áreas que se complementam muito, né? Que trabalham muito junto. E eu acho que aqui a ideia também é a gente falar um pouco sobre o que cria uma comunidade, né? O que faz uma comunidade ser uma comunidade. E como que uma comunidade é diferente de uma audiência. A gente vê que a audiência é muito uma coisa que você senta e assiste de um jeito talvez mais passivo. Já a comunidade não, ela tá ali junto, trabalhando, construindo, dando opinião. Então, acho que é uma coisa mais viva também, né, do dia a dia, e que a gente que trabalha com isso, do nosso lado, a gente tem que estar sempre muito atenta para entender para onde está indo, o que as pessoas querem ver, o que interessa, como funciona. Acho que aqui também a gente vai ter essas visões desses diferentes pontos, como cada um de nós olha para essas comunidades, né? Queria começar com você perguntando também sobre podcast, né? Eu acho que do seu podcast, você construiu uma comunidade super fiel, engajada, e queria entender do seu lado quais são, se você tem alguns rituais específicos que ajudam a reforçar, a criar essa comunidade no dia a dia, deixar ela cada vez mais conectada entre elas e com você. Muitos. Alguém aqui ouve o podcast? Então, eu vou falar nada de novidade para vocês, mas para quem tá ouvindo e nunca ouviu o podcast, eu acho que o lugar do podcast em específico é um lugar muito ritualístico mesmo, sabe? Porque diferente das outras redes sociais, você não tá trabalhando para um algoritmo, você tá trabalhando para entrar num fluxo de rotina da pessoa. Então, isso precisa de um certo ritual. A pessoa, porque quem ouve fala, toda terça eu ouço, escuto indo pro trabalho. Ou, quinta-feira é meu dia de escutar o Gostosos Também Choram, fazendo cardio. Então, você tem que meio que antecipar o comportamento da pessoa que vai te ouvir e tentar entender como que você entra na rotina dela, assim. Então, apesar do podcast ser um lugar que você tem muito mais espaço para espontaneidade, porque é um formato longo, então, como vocês já ouviram meu podcast, vocês sabem que não tem vinheta, eu não tenho uma coisa muito roteirizada, eu tenho uma estrutura do que eu quero falar, né, assim, porque também senão eu fico abrindo janelas e não fecho nenhuma, mas é um lugar que você pode ser muito espontâneo e pode ser realmente expressivo de um jeito que a comunidade te enxergue pelo que você é e o que você pensa, que é diferente das outras redes sociais. Você tem um tempo muito reduzido, uma atenção muito reduzida, isso tudo é muito diferente, mas não quer dizer que não pode ser estratégico. E eu acho que os rituais entram muito nessa forma de estratégia. Então, assim, não adianta você criar um podcast. Adianta, sei lá, se você não tiver o propósito de crescer e criar uma comunidade e trabalhar em cima disso. Mas se você tem a intenção de criar uma comunidade online que, enfim, vai permear os seus outros projetos, como, por exemplo, eu tenho a minha marca de roupas, então a minha comunidade transita entre esses dois universos e compra as roupas para fazer parte do que eu crio e tal. Você precisa prestar atenção, por exemplo, em ter um horário e um dia que você posta toda semana. Quantas vezes, assim, você precisa ouvir ou fazer um hábito para que ele meio que fixe em você, né? Assim, então, se eu subisse o podcast amanhã, terça-feira, aí na semana seguinte eu subo quarta à noite, aí depois eu subo sexta, aí eu não subo. Aí a pessoa, você não tem como muito entrar, sabe, assim, na rotina da pessoa. Então, isso eu acho muito importante, determinar um horário e ter essa consistência, que não significa que você precisa criar grandes coisas, mas só de você comparecer e estar lá e dialogar com a sua comunidade já é uma coisa muito grande.
E tem várias coisinhas, assim, que eu gosto de fazer no podcast. Então, eu tenho os quadros do final dos episódios, que são o Choro da Semana e a Obsessão Atual. Que quando a pessoa ouve, ela já está esperando esse momento de descontração, mesmo que o assunto que eu fale seja mais denso, que às vezes eu venho com algumas discussões um pouco mais profundas ou até sociais, que são um pouco mais densas de você ouvir. No final, a pessoa sabe que vai dar risada ou vai ter alguma coisa positiva na Obsessão Atual. Então, isso ajuda muito e eu gosto muito de colocar easter eggs também. Então, piadas internas, easter eggs no final, coisas que as pessoas, quem ouve constantemente, se sente mais próxima de você por entender do que você está falando, do que quem acabou de chegar, e quem acabou de chegar fica com vontade de entender o que você está falando e acaba fidelizando. Então, eu acho que os rituais são muito parte do podcast, eu acho o podcast, hoje em dia, o lugar mais precioso para a construção de comunidade que eu conheço, assim. Minha vida é totalmente outra, assim, antes e depois do podcast, e eu crio conteúdo há 10 anos, então... Eu imagino que essas comunidades se cruzem, né? Eu acho que as pessoas chegam em você em relação a vários pontos de contato. Pode ser uma mesma pessoa que te segue em todos os aspectos da sua vida, mas pode ser alguém que gosta mais de uma certa visão, um certo formato. Tem gente que chega pelo podcast e vai pra marca, tem gente que compra na marca, depois descobre que eu sou influenciadora, e aí as coisas vão se costurando, assim, sabe? Falando ainda de podcast, né, que eu acho que realmente é um formato que funciona muito, assim, nesse momento de criar comunidades. Eu queria entender de você que tá ali por dentro dos bastidores dos podcasts. Tem algum formato específico dentro dos podcasts que você acredita que são formas de criar essa conexão com mais força, assim? Então, sabe, uns formatos de série, ou, enfim, né, tem vários subtipos e formas da gente construir podcast. Você tem algum que você acha que, assim, esse aqui é o que mais funciona? Não tem um formato, assim, realmente... A gente tem que lembrar que podcast ainda é muito novo, né? A gente começou os investimentos, assim, em podcast no Brasil em 2018, 2019. Então, se a gente pensar, é um formato muito novo e seria um pouco ingênuo da gente já falar quais são os formatos que funcionam, que não funcionam. Ainda tem muito formato que pode ser criado. Mas acho que, continuando um pouco o que a Lela começou, o que gera mesmo a conexão são o seu combinado com a sua audiência e cumpri-los, né? Então, se você combina com a sua audiência, que é toda terça-feira, e toda terça-feira a sua audiência vai estar lá te esperando. Se você combina, se você explica... Aquele podcast está sendo gravado em outro lugar, você está viajando, de repente as pessoas tiram férias, os criadores também. Então, deixa aquele combinado. Gente, eu vou tirar férias por 2 semanas... e eu volto, as pessoas entendem, e te aguardam. Então, eu acho que essa troca com a sua comunidade, que é o combinado que você faz com ela e também escutá-la, porque às vezes, acho que o mais importante quando você cria conteúdo é saber para quem você está falando, né? E ter certeza que você gosta daquele assunto, porque você vai acabar falando muitas vezes. Sabendo com quem você está falando, às vezes, mesmo assim, a gente cria coisas que a gente acha que vai funcionar e não funciona. E só trocando com a sua audiência mesmo que dá pra saber, né? Então, todas as ferramentas disponíveis, sejam os comentários do próprio Spotify, que é uma ferramenta super valiosa, porque as pessoas que estão ali, elas estão engajadas no seu conteúdo, elas não foram atingidas por aquilo e deixam qualquer comentário. Não, elas estão trocando com você. Então, escutar a sua audiência, porque às vezes elas querem escutar mais de uma coisa, mais de outra, querem ver seu rosto, vão fazer você mudar de ideia de áudio para vídeo. Acho que tem várias formas de realmente se conectar. Mas o formato mesmo, ele tem que funcionar para o que você se propõe. Então, se você tem tempo para gravar meia hora toda semana, se você não tem tempo e é melhor fazer de 10 minutos, porque é aquele tempo que você tem para dedicar, é melhor manter os 10 minutos do que pular uma semana, do que deixar de fazer. Então, depende bastante do que você se propõe e do que você tem disponível. Legal, eu acho que realmente tem espaço para tudo, né? E a gente estava falando sobre isso mais cedo num outro episódio, mas eu acho que muitas vezes a gente acaba colocando as pessoas muito numa caixinha. E no final, a mesma pessoa que vai assistir vídeos longos e podcasts longos também vai assistir uma entrevista rápida, também vai assistir vários outros formatos, né? Ninguém é, assim, viciado numa coisa só. Não, com certeza. Eu acho que isso vale muito também para o podcast em vídeo. O podcast em vídeo, por exemplo, é uma experiência no Spotify fluida. Então, se você está com tempo de atenção plena, você vai ligar
ou você vai deixar o vídeo em primeiro plano e vai assistir. Mas, de repente, você está continuando o seu dia na sua rotina, você está fazendo exercício, você está no transporte público, não dá mais. Você continua com o áudio. É a mesma coisa com os outros formatos. A gente acaba encaixando na nossa rotina a meia hora, quando que a gente vai escutar a meia hora, aqueles 5 minutinhos, quando que a gente vai escutar. Então, tem realmente espaço para tudo e cada espaço do nosso dia como audiência, a gente escolhe como a gente vai preencher com os nossos criadores favoritos. Agora eu queria entender do seu lado de marca também, né? Óbvio que quando a gente fala de Netshoes e de esportes, eu acho que tá muito conectada à comunidade, né? A comunidade do esporte e dos esportes, porque aí também vai mudando ao longo das novas modas, né? Tem agora a comunidade da corrida, que é, né, muito forte. Tem várias outras comunidades pequenas ou médias, enfim. Como que vocês estão trabalhando isso do ponto de vista de marca, de transformar esse público consumidor numa comunidade engajada? Acho que, igual você falou, né? Netshoes, primeiro é um varejo, né? Então a gente já tem a premissa básica é isso, né? A gente sabe que a pessoa vem para Netshoes para comprar alguma coisa e a gente tem esse papel de vender o melhor produto. Mas também é esporte, né? E acho que esporte é um ambiente muito propício para criar comunidade, igual você falou. Corrida é um exemplo muito quente do momento, né? Que acho que pra gente foi muito fácil entender o pico do esporte, corrida e como surfar esse momento, né? Então, a gente também entende que o que a gente pode fazer a mais, né, para o consumidor, além de dar esse produto, de vender esse produto que ele tá procurando. Então, a gente também tenta entender o lado da comunidade, de que ela também quer algo em troca, né? Como que a gente pode fazer isso algo a mais? Então, entender como que a gente pode alimentar essa comunidade, dar em troca do que ela está procurando. E falando do lado de conteúdo, né, que é essa nossa área mais específica, a gente tenta sempre mapear. Acho que a parte social listening é muito importante, a gente entendendo o que as pessoas estão falando, estão procurando. Produzir conteúdo e produzindo cada vez mais conteúdo em cima disso, né? Hoje em dia, a gente passou por esse momento de entender que redes sociais para Netshoes não necessariamente é o canal de conversão, né? A gente entende ali que ali é o canal que a gente pode contar histórias, a gente pode fazer algumas collabs, enfim, se conectar com outras comunidades que já estão sendo formadas, a gente pode ir construir isso juntos, né? A gente tem alguns cases bem legais, enfim, de embaixadores que vieram para fazer parte do Netshoes, mas também de influências pontuais que a gente vai ativando em momentos chaves para a marca, né? Então, acho que é um pouco disso, é um pouco de troca, né? A comunidade é isso, acho que é um pouco de troca, de essa coisa viva, de entender o que está sendo pedido, entender como que a marca pode também preencher esses espaços. Né? Sobre o projeto que a gente fez juntos, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando, né? A equipe da Netshoes ouviu no meu podcast que eu estava criando uma nova relação com o esporte, específico assim, porque esporte eu sempre ouvi como esporte tem que ser para emagrecer, e aí eu comecei a subverter isso e praticar esporte. E aí a gente puxou esse gancho e fez um projeto juntos, onde eu criava um conteúdo e também participava de uma vivência onde eu contava isso para a comunidade Netshoes e a gente fazia um treino junto. Então, acho isso um case muito... E deu muito certo, né? Assim, sem impulsionamento, a gente teve um alcance inacreditável, assim. Exatamente. Acho que juntou, né? Acho que o digital, a gente conseguiu conciliar também com a presença da Lela física ali no nosso treinão na academia. E acho que isso que é o legal, né? De a gente mostrar um pouco da sua rotina ali. E fazia muito sentido também pra gente no momento, porque a gente tava mudando a marca para vai no seu ritmo, né? A assinatura da marca. Uhum. E acho que é muito o que a Lela faz. E é um exemplo muito bom de como as marcas podem trabalhar a comunidade, né? De uma forma autêntica, verdadeira, genuína, mas que ainda assim alcança os objetivos da marca. E não vir com uma coisa super engessada e entender ali a pessoa que está à frente da comunidade como uma atriz que vai ler o seu roteiro e às vezes as pessoas que são da comunidade vão falar, gente, mas o que é isso que a Lela tá falando? E não, deu super certo porque a minha comunidade já tinha ouvido esse discurso, a gente teve a oportunidade de colocar ele na prática e aí depois a gente reverberou em conteúdo e aí a minha comunidade ficou super se sentindo vista e ouvida e a comunidade da Netshoes entendeu do que a gente estava falando, isso teve um alcance super legal. Então esse eu acho um case muito massa, assim, de como a marca pode trabalhar a comunidade, que hoje é raro no mercado, eu acho que as marcas como Netshoes, que parece uma publi, né, que eu tô fazendo, já foi a publi, já não estamos mais fazendo publi. Que eu acho que pode usar como case, assim, de marcas que as marcas raramente têm essa visão de criar junto com a pessoa que está à frente da comunidade, né? Geralmente elas querem que a comunidade participe do assunto que a marca está falando e nem sempre isso vai dar certo. Muitas vezes não dá certo até, né? Mas eu acho que é algo que eu vejo que vem mudando, assim, ao longo do tempo. As pessoas estão começando finalmente a entender que não, tem que ser co-criado, né? Muitas vezes
fica forçado, porque justamente a sua comunidade está muito atenta, ela sabe tudo, ela já entende. Às vezes, mesmo que você não tenha falado de uma coisa que você goste e tal, a pessoa já sabe, já tem o feeling, assim, ela não faria isso, ou ela, tipo, ela gosta de outras coisas, né? E eu achei interessante, vocês todos falaram um pouco disso, de como ouvir a comunidade, né? Que eu acho que, de fato, é um ponto crucial, assim, no sucesso dos projetos. E a comunidade, acho que é algo que também se cultiva muito no dia a dia. Não é algo que você vai lá um dia, fala alguma coisa e depois some, volta meses depois. Ou você vai cada dia falar uma coisa diferente, porque tá todo mundo muito atento. E aí eu queria entender do lado de vocês também como vocês usam essa parte do social listening. Ou enfim, como vocês ouvem as comunidades. Eu acho que no seu caso, por exemplo, tanto pro podcast quanto pra sua marca. Como que você traz os insights, os inputs da galera que tá aí pro seu dia a dia? Eu acho que a minha marca tem uma vantagem muito grande, assim, em relação a marcas que não nasceram nesse contexto, que eu já trabalhava com internet antes, e a minha marca já nasceu nesse contexto de redes sociais. Então, a gente já foi criada num contexto de diálogo, porque o que eu vejo é as marcas grandes tentando entrar nesse diálogo e criar esse diálogo, porque a gente estava acostumado com marcas que falam e a gente escuta, né? Assim, e a mensagem chega, bate ou não bate, e próximo anúncio. E agora a gente tem a oportunidade de usar as redes sociais para o que elas são, sociais, né? Assim, e as marcas, eu acho que a pandemia deu uma acelerada nisso, mas eu acho que ainda tem muito caminho para as marcas entenderem como realmente conversar com o público e usar isso a seu favor. E aí, da parte da minha marca, a gente fica muito atento a tudo, assim, tudo que a gente faz, grandes decisões, desde estruturais até mini detalhes, assim, de conteúdo, vem a partir do cuidado de ver comentários, de ter um fluxo com o time de atendimento para entender o que está sendo falado e todos os times se conversarem para a gente falar a mesma coisa e falar o que precisa ser falado na hora que precisa ser falado e do jeito que precisa ser falado e criar realmente um diálogo aberto onde elas não só sintam que elas estão co-criando, mas elas de fato estão co-criando, não só conteúdo, mas produto também, assim, tem vários cases, não vou ficar aqui citando que vai virar uma grande publi da Lelo Brandão Co., mas tem vários cases que a gente fez a partir da escuta. Um case muito precioso para mim foi a nossa primeira coleção de biquínis, que a gente rodou. Eu nunca tinha feito biquíni, né? Eu não sou do universo da moda, eu sou agora, mas eu não vim desse background. E aí eu falei, cara, como que eu vou criar uma coleção de biquíni para um contexto? A gente estava saindo da pandemia, onde todo mundo teve o corpo totalmente transformado e a gente não estava mais acostumado a se ver de biquíni, né? A gente não estava acostumado a expor o corpo. E aí era um momento muito delicado, assim, de como que eu vou propor uma roupa que exige que essa mulher se exponha e ela não está acostumada com o corpo que ela tem. Então, a gente rodou uma pesquisa, mais de 2.000 mulheres responderam sobre o que elas gostam em um biquíni, o que elas não gostam, o que falta, qual cor que elas querem, qual tipo de modelo que elas querem ver. Aí, a partir dessa pesquisa, a gente criou a nossa coleção, criou o shooting. E aí a gente criou a nossa primeira coleção de biquínis, que foi reverberou super bem, a mídia amou esse case. Então, e a gente replica esse formato para tudo, assim. Assim, eu meio que replico isso para tudo. O podcast também, eu vejo os comentários, vejo que a gente vê quais episódios são os mais escutados. Aí a gente já entende qual que é um tema que elas querem escutar mais. Qual episódio gerou mais comentário? Então, esse gera mais conversa, e aí eu vou criando os temas a partir das demandas delas, assim. Outro ponto que eu acho que é interessante também da gente puxar, porque eu acho que é algo que a gente ouve muito no dia a dia, assim, da publicidade também, é que eu acho que tem muitas marcas, e aí eu acho que é uma pergunta mais pra você, eu acho que tem muitas marcas que, às vezes, querem criar uma comunidade do zero, né? Então querem que nasça essa comunidade, assim. E eu acho que isso é algo que é super possível, mas que é demorado, que tem que ter muita paciência, que não vem de um dia para o outro. A gente sabe que no dia a dia da vida, assim, das marcas, geralmente a gente tem bastante pressa. E aí eu queria entender do seu lado como que você acha que faz sentido para uma marca também se apropriar ou entrar, participar, muito mais que se apropriar, na verdade, de uma comunidade já existente, ou mais de uma, às vezes, né? Como que a gente consegue entrar nesse fluxo e participar ali de um jeito que faça sentido, que seja autêntico e que não seja forçado para também, né? Eu acho que tem vários cases negativos que a gente vê de marcas que querem porque querem e forçam a barra. E a comunidade entende, sabe, ninguém é bobo, né? Eu acho que fica muito escrachado. A gente sempre recomenda, porque às vezes vem, né, alguns pedidos ou desejos de criar um podcast para uma marca. A gente sempre recomenda se associar a um podcaster que já
investiu muito tempo na criação dessa comunidade. A voz dele é hiper qualificada com aquela audiência, então os resultados provavelmente vão ser muito maiores. E como a gente sempre fala que o podcast é uma mídia de intenção, então significa que as pessoas vão buscar pelo seu conteúdo, então a relação que a audiência tem com o podcaster é outra, é uma relação de realmente confiança. Então, eu acho que o mais importante é você saber o criador que você está se associando, né? Entender realmente da sua campanha de marketing, qual é a mensagem que você quer passar e co-criar junto com esse criador. A maioria dos podcasters criam, porque eles estão acostumados a criar o seu conteúdo, a escrever roteiro, entrevistas. Então, eles estão mais do que acostumados. Qualquer pedido de marca que, quando chega também via Spotify, é sempre co-criado junto com os criadores, porque é isso. As pessoas sabem a cor que ela gosta, como ela se veste, se ela usa bota, se ela não usa bota. Então, uma vez que ela vai fazer uma publicidade que foge da rotina dela, do que ela mostra, ela vai se desconectar da comunidade. E o próprio criador não vai aceitar também, porque ele também não quer machucar a relação dele com essa comunidade tão valiosa. Então, eu acho que se conectar com o criador e co-criar é o melhor jeito. E realmente valorizar a mídia, o podcast como mídia. Porque não existe audiência mais qualificada do que aquela que se conecta com o podcast. Perfeito. Eu acho que pegando esse gancho, eu queria saber do seu lado, Vitor, se você tem algum case legal, assim, recente, que você possa dividir com a gente, justamente além do case, o que você acha que funcionou para esse case ser legal, né? Ou pode ser mais de um, mas assim, quais são esses aprendizados que vocês têm ultimamente, tanto de, enfim, pode ser pelo tipo de creator, pelo tipo de formato, pelo tipo de linguagem, como que vocês fazem isso? A gente, por exemplo, trazendo mais para esse lado do creator mesmo, né? A gente tem alguns embaixadores de marca, a Bruna Yanhes é a nossa embaixadora de corrida, e a gente entendeu muito que ela já tinha uma comunidade muito bem construída, né? Quando ela entrou para a Netshoes, ela tinha 500 mil seguidores, e hoje em dia ela tem quase 2 milhões. E apesar de ser uma base muito grande, a gente entende que é uma base muito qualificada, né? Ela conversa muito com o público dela e o público responde por ela, né? Acho que isso que é legal. Eles entraram numa sinergia ali de... eles respondem pela Bruna e, enfim, acho que ela conseguiu criar uma conexão muito legal. E quando ela vem pra Netshoes, ela consegue trazer isso também pra gente, né? A gente acaba surfando um pouco disso. E acho que o diferencial, acho que é isso, um pouco do que a Camila falou também. Acho que entender que cada perfil, cada creator é diferente, né? Por mais que eles vão fazer parte da mesma campanha, a gente não vai direcionar um briefing igual para todos, né? A gente na Netshoes tenta fazer muito disso, né? Fazer um briefing individual, bem personalizado. Acho que faz parte da marca também estudar um pouco do creator para ver se vai se encaixar mesmo, né? Se esse briefing está fazendo sentido, ou então como que o creator pode contribuir nessa entrega, e a gente deixa muito, muito aberto a gente evita trazer um briefing muito engessado para não perder a essência do creator. Então a gente tenta também sempre co-criar, deixa aberto para o perfil vir buscar a gente também, querendo saber um pouco mais de história da campanha, como que a gente pode entender. A gente até gosta de fazer algumas reuniões quando é possível, né? A gente sabe que não é toda vez que dá. Mas trocar uma ideia de uma reunião mesmo, né? Online e tudo mais. Mas para passar o briefing de forma mais clara, né? Entender que a gente está aberto também a ouvir a sugestão do creator, né? Não só a gente impor ali um briefing muito engessado e tocar. Acho que pra gente o que vem dando muito certo é isso, é esse briefing mais flexível e deixar aberto para o creator criar, né? Porque a gente está contratando para isso, né? Para ele entender o que vai funcionar para a base dele e trazer para a gente também. Eu amei essa resposta. Vamos fazer um corte, tá? Para todas as marcas ouvirem. E sabe o que eu ia falar? Que tem uma coisa muito legal, que é, por exemplo, quando um criador é reconhecido por alguma marca e vira embaixador, a maioria da comunidade, da audiência, vibra junto com aquele criador, né? Não tem uma rejeição, tem a gente tá juntos nessa construindo, e eu tô mais que feliz do que você tá sendo reconhecido, e ele se sente reconhecido também por fazer parte. Então, acho que essa parte da cocriação, embaixadores e tudo mais, é muito valioso. Acho que quando a gente fez com a Lela, né, a gente acho que uma última entrega era de Stories, né, que ela participou de um treinão com a gente na nossa academia, e ela falou, posso aprovar aqui com vocês mesmo, né, essa sequência de Stories? A gente foi lá, olhou, falou, é isso. Ela falou, gente, é isso, né, tá feito, tá entregue? Ele falou, sim, é isso. A gente não falou, nossa... Isso é raro. Mas acho que era ir bem aquilo, a gente queria que ela contasse a história na visão dela, né, e a gente não tinha muito que naquele momento
ficar interferindo tanto, já que estava super bem alinhado, né? É, que eu acho que às vezes as marcas ficam muito apegadas a detalhes que a gente entende que são importantes para a marca. Mas a marca tem que ter a visão de que aquele conteúdo vai para a comunidade do creator e não para no Instagram da marca. Às vezes tem a collab, óbvio, mas assim, precisa ser na linguagem do creator, né? E às vezes pequenos detalhes acabam estragando o fluxo do que o creator costuma fazer, mas a marca nem viu, sabe? Tipo assim, não sabe como que funciona. Você fala uma piada interna, a marca não entende. Então, é meio arriscado, né, essa colaboração com creators, porque você está deixando a sua mensagem na mão de outra pessoa. Mas pode ser muito legal, como foi o nosso caso. Então, acho que vale a pena arriscar. Ah, total. Eu acho que essa parte da curadoria dos creators é realmente essencial para qualquer coisa dar certo, né? Porque a base de tudo é você escolher a pessoa que faça de fato sentido dentro do que ela já é, do que ela já faz, a comunidade que ela já tem. Porque às vezes eu acho que na pressa muitas marcas ainda ficam meio atordoadas. Não, isso aqui parece ser legal, mas talvez nem seja, né? Porque talvez seja legal para outra comunidade, para outras pessoas, para outra marca, não necessariamente para a sua. Então acho que esse ponto deve ser olhado com muita atenção em todas as campanhas, né? Em todos os lançamentos, o que for, enfim. E também eu acho que tem essa parte a gente falou um pouco sobre isso mais cedo, de usar os creators, assim, tanto para alguma campanha específica, como justamente como embaixador de marca, né? Como alguém que vai estar ali no dia a dia, que vai criar com você, que vai participar daquilo, que vai trazer todo esse olhar do dia a dia. Eu acho que isso traz uma construção de marca para ambos que é importante, porque o creator tem muito a ganhar com isso e a marca também, no final das contas. Quase terminando já, porque passa rápido. Queria fazer mais um bate-bola assim com vocês, só algumas perguntas para todo mundo. Começando com qual um benefício que vocês realmente acham que move a comunidade? Alguma coisa ali atrelada à comunidade seja um verdadeiro benefício para uma marca ou para um creator? Eu acho que no caso da Netshoes, acho que é muito a conexão, né? Eu acho que entender essa troca, né? Acho que é uma coisa que a gente ouvir o que a comunidade quer ajuda também, isso falando, tirando a parte de varejo, né? Acho que a gente como marca, conversando com as pessoas ali em redes sociais, acho que é isso. Criar uma conexão, que acho que as pessoas procuram motivos para se manter naquela comunidade. Então a gente escutar, né? A gente escutar para fornecer, dar esse tipo de conteúdo, esse material para as pessoas continuarem fazendo parte, né? E aí acho que é muito disso, saber escutar, saber escolher que temas a gente entra ou não, porque acho que tem um pouco disso também. Às vezes surge algum assunto, as marcas têm aquele ímpeto de entrar a qualquer custo em uma trend ou algum assunto que bombou, e acho que tem que ter esse filtro também, né? De saber quais conversas a gente tem que entrar, quais temas a gente tem que se posicionar ou não. Eu acho que pro Spotify é um pouco diferente, porque a gente é uma plataforma, né? Mas o que a gente gosta de falar é que o Spotify é uma plataforma onde o tempo tem que ser bem gasto. Então a gente sempre procura proporcionar conteúdo que realmente se conecte com aquela audiência e que aquele criador encontre a sua audiência e que aquela audiência encontre o que ele gosta. Então, além acho que da conexão, dessa parte humana, a gente gosta de dizer que o Spotify não é uma plataforma tóxica, é uma plataforma onde você vai gastar seu tempo, você vai trocar com o seu criador e vai sair mais tranquilo. Eu sinto que nas redes sociais existem pessoas que têm destaque com o público, né? Assim, que tem uma grande audiência, mas a mesma pessoa que tem 500 mil seguidores que outra pessoa, ela pode ter uma visibilidade grande, mas não necessariamente uma comunidade. Porque, enfim, às vezes a pessoa tem destaque em outro campo, sei lá, é uma atleta, sei lá, acabou de sair de um reality show, então ela tem um comportamento das pessoas verem ela com uma certa distância. Quando a marca escolhe investir em um criador que está à frente de uma comunidade real, assim, que não tem essa distância, você entra em outra etapa da jornada do cliente, assim. Quando a gente escolhe, sei lá, uma celebridade, uma coisa assim, não é demérito nenhuma, são coisas totalmente diferentes. Você está anunciando o seu produto como se fosse um outdoor, né? Assim, é uma pessoa que tem uma certa distância com o público dela e ela está colocando ali como uma forma mais inspiracional, de desejo e tal. Quando você entra no criador que está à frente da comunidade, é como se você estivesse jogando no grupo de amigos do WhatsApp dele, sabe? Então, é uma pessoa que eles já conhecem, que a comunidade já conhece, e você está tendo a validação de uma pessoa que já tem uma proximidade. Então, é como se fosse uma recomendação de amigo, e não um outdoor. E eu acho isso uma grande vantagem, porque a pessoa confia muito mais, por exemplo, uma pessoa confia muito mais em mim, que me ouve toda semana e sabe do que eu gosto e do que eu não gosto,
do que uma pessoa que ela não conhece, vê um stories a cada 3 meses e aí aparece ali sua marca com uma grande visibilidade. Então, se a questão for awareness, talvez isso seja uma boa estratégia. Alcance. Uma entrada no mercado mais agressiva, assim, de uma marca nova, isso faz sentido. Mas se você está pensando em conversão ou fidelização, eu acho que comunidade faz mais sentido nesse lugar. 100%, conexão, né, que você falou desde o início. Outra pergunta, comunidade ou audiência? Me dê um critério prático, cada um de vocês, para distinguir. Acabei de falar. Acho que a Lela já falou, assim. Acho que a comunidade é isso, é uma troca. Você tem uma conexão, as pessoas confiam em você, elas se sentem parte do seu grupo. E o alcance é como se fosse um outdoor, ou alguém falando na televisão, ou talvez uma pessoa que entrevista outras pessoas. Então depende muito. E cada um se posiciona como faz sentido, né? Então é óbvio que uma pessoa que tem muitos milhões de seguidores, não vai conseguir, talvez, trocar tanto quanto uma pessoa um pouco menor, que consegue ter um pouco de controle daquela comunidade, consegue manter aquela relação ativa. Por isso que eu acho que... Acho não, né? Tem espaço para todo mundo e depende do objetivo daquela marca em se conectar com aquele criador. Acho que é isso. Acho que a audiência nem sempre é um público tão qualificado, né? Acho que como é uma comunicação muito em massa, de repente ali não consegue realmente conversar com quem se conecta com a marca ou com o cliente. Né? Acho que é um pouco disso, só complementando um pouco a história. E acho que assim, comunidade é isso. Acho que é troca e acho que às vezes entra numa sinergia tão grande que é isso. Né? Acho que a comunidade própria se responde, entra no papel de responder e defender a marca ou o creator. Acho que tem muitos casos que acontece isso de fato. Né? E finalizando aqui sobre métricas, que também eu acho que é um assunto que sempre volta, né? No final a gente sempre é cobrado sobre isso. Mas qual uma métrica que vocês acham que é mais uma métrica de vaidade, que às vezes atrapalha mais do que ajuda? E qual uma métrica importante que vocês não abrem mão? A métrica mais importante pra gente, a gente fala que é o engajamento. Quando você decide o seu assunto, ele pode ser um assunto de massa, ou seja, você pode se conectar, aquele assunto vai se conectar com muitas pessoas. Ele pode ser um assunto pequeno. Ele pode falar sobre medicina, por exemplo. Então é óbvio que se você vai falar sobre um assunto específico, você não vai ter um alcance gigantesco. Mas o que importa mesmo é quanto tempo aquelas pessoas ficam te ouvindo, né? Então se elas ficam 60%, 70% do tempo ali com você, significa que seu conteúdo tem muito fit com elas têm muito interesse. Se elas têm 10%, 20% de tempo gasto com você, então talvez não esteja conectando com aquela audiência que você está buscando. Então, pra gente, a gente fala, não importa porque como podcast, assim como qualquer criador, você pode falar do assunto que te interessar. Não importa a quantidade de gente que ele tá chegando. Importa quanto tempo as pessoas estão ficando. E aí é a partir disso que você vai começar a fazer a construção. Eu acho que pra gente engajamento também é muito valioso. Acho que a gente entender o feedback ali nos comentários, ou então em compartilhamentos, salvamentos. Entender se o conteúdo foi útil para aquela pessoa. Acho que pra gente isso acho que é o mais valioso pra gente ter esse retorno também, de como continuar retroalimentando a comunidade, né? E métrica de vaidade, acho que um pouco de seguidores também, né? Acho que o tamanho de seguidores foi mais relevante, né? Acho que no mundo de redes sociais. Lógico que a gente também não pode ser parte que a gente quer aumentar cada vez mais a nossa base, mas acho que é um pouco que a gente falou, né? Quanto maior a base, de repente, pra gente se conectar com a comunidade, às vezes fica um pouco mais difícil, né? Então, ainda mais na Netshoes, que é multicategoria e multi-sports, tem que também fazer, acho que o papel da marca também é entender como fazer essa conexão. Eu acho que depende muito da rede social que você tá mirando, né? Assim, pra mim, o que é mais valioso hoje não é nenhuma métrica, é o mundo real, assim. Tipo, vir aqui e perguntar quem que já ouviu no meu podcast, ver as mãozinhas e ver que as pessoas estão ouvindo. Eu tenho feito também podcasts ao vivo, então, lotar teatro. Isso pra mim é assim, caramba, essas são as pessoas com quem eu tô falando. Isso pra mim é muito mais valioso do que um número, etc. Eu sinto que no podcast, em específico, assim, no Spotify, difícil ter uma métrica de vaidade, a não ser que você estoure em 30 segundos e depois caia, né? Que quando a pessoa clica no seu episódio, isso já é uma métrica positiva, assim, a pessoa intencionalmente clicou. O que eu mais valorizo são as conversas que geram o mundo real, como isso reverbera no mundo real, em oposição, e aí eu acho que a métrica que atrapalha um pouco, a gente fica um pouco confuso, é porque a gente pode falar de outras redes sociais aqui, a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem o Spotify, que é uma rede de longos conteúdos, etc., a gente tem o TikTok, que você fica muito obcecado em viralizar um vídeo, isso não significa nada, sabe? Tipo assim, pra mim,
não tem nenhum valor, quer dizer, pode ter um valor monetário, inclusive, porque o Spotify, ele remunera, o Spotify, não, desculpa, o TikTok remunera, mas o que você vai fazer com isso? Com um vídeo que teve 10 milhões e ninguém ficou pra ver o que você vai falar amanhã, ninguém sabe nem quem você é, a pessoa fala, eu vi uma Mona ali no TikTok falando isso, você nem sabe qual era a cor do cabelo. Então, isso, para mim, atrapalha, para mim, para o meu trabalho. Mas eu entendo que essa seja uma estratégia que vale para marcas que querem alcançar o maior número de pessoas possível com uma mensagem. Aí vale tentar um vídeo viral e tal. Mas eu sinto também que tanto os influenciadores quanto as marcas ficam muito focadas em quero criar um viral, quero criar um viral. E é legal criar um viral, beleza, ser história, é super legal, etc. Mas a longo prazo, você não tem muita consistência para o seu trabalho. Então, eu nunca tive uma viralização muito grande, assim, tipo, um negócio que teve 50 milhões de visualizações. Eu prefiro muito assim, porque vem gente de todos os bueiros, né? É isso que eu falo. Aí você mantém sua comunidade ali também, né? Você não... E para mim é muito mais interessante, e eu faço isso através de me posicionar frequentemente sobre o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu acredito, o que eu não acredito, para que as pessoas que não concordam não permaneçam, e as pessoas que concordam permaneçam, porque eu quero que a minha comunidade seja aonde eu me sinto confortável de ser eu mesma, assim, eu não tenho que ficar lidando com uns haters que vêm de bueiro, que não sabem nem do que eu tô falando e tal. Então, eu acho que essa obsessão por estourar um vídeo, viralizar um vídeo, atrapalha bastante, assim, a longo prazo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, foi ótimo. Esse é mais um desses episódios que a gente tá filmando aqui do YouPixCast. Quem quiser ouvir depois, todos eles vão estar no Spotify, vão estar no YouTube, tanto da Webidia quanto do YouPix. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigada, Obrigado, gente.